E hoje, né, para já começar também esse nosso bate-papo, a gente vai falar sobre saúde da mulher. E eu estou recebendo aqui a doutora Lucilene Santos Ferro, ela que é médica cardiologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos cardíacos aí que a mulher sofre. Doutora, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui no programa Mulher. Boa noite, o prazer é todo meu. Eu acho que esse tema realmente é muito importante, né? E nada como a Semana da Mulher para estarmos discutindo isso. E muitas vezes, né, doutora, a mulher não dá a devida atenção aí para a saúde cardíaca, né? Ela se preocupa ali com a saúde ginecológica, ela se preocupa com a prevenção do câncer de mama, do câncer de útero, mas muitas vezes esquece de se preocupar com o coração, com a saúde cardiológica. Você sabe que isso é uma realidade. Não que a mulher não deva se preocupar com tudo isso, mas a incidência de doenças cardiovasculares na mulher vem aumentando muito, né? E a gente sabe que, junto com as doenças cardiovasculares, a obesidade na mulher também vem aumentando. E as doenças cardiovasculares têm uma relação muito estreita com a obesidade. A obesidade aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, então, de aumento de colesterol, triglicérides, né? Então, como você disse, existe essa preocupação de prevenção cardiológica e muitas vezes a mulher deixa de realizar a prevenção cardiológica, né? E com isso, principalmente após a menopausa, quando nós perdemos a proteção hormonal, né? Já deixamos de produzir hormônio, então essa proteção hormonal que não existe mais, a gente se iguala aos homens ao risco de doenças cardiovasculares. Então, se antes da menopausa já seria importante nós realizarmos essa prevenção, após a menopausa, então, esse risco aumenta ainda mais, e daí o alerta de que nós temos que nos preocupar e realizar essa avaliação cardiológica. E hoje em dia a gente tem aí um agravante, né? As mulheres lutaram, conquistaram aí o mercado de trabalho, se desdobram muitas vezes para cuidar do emprego, para cuidar da casa, dos filhos, e isso gera um estresse, querendo ou não. Você sabe que isso daí é muito importante, né? Porque a dupla jornada de trabalho, né? A mulher entrou no mercado competitivo. E realmente você tem o estresse do trabalho, casa, marido, filhos, né? E tudo isso é mais um agravante, mais um fator de risco para a manifestação dessas doenças, né? Eu falo que é um conjunto, né? Nós temos uma mulher hoje que está no mercado de trabalho, uma mulher que chega em casa, ela tem essa dupla jornada de trabalho, uma mulher que fuma, uma mulher que, por conta dessa carga horária muito exaustiva, deixou de fazer atividade física, com isso o sedentarismo, o ganho de peso, a obesidade. Então, é um conjunto de fatores que acabou elevando muito o risco cardiovascular. Para você ter ideia, hoje as doenças cardiovasculares, elas matam mais do que o câncer de mama, o câncer de útero e de ovário, né? Então, a maior causa de mortalidade na mulher é justamente as doenças cardiovasculares, né? Então, assim, é um conjunto, é uma situação, um conjunto de fatores que aumenta esse risco. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente não dá realmente essa atenção, não lembra de fazer ali a consulta com o cardiologista frequentemente. A gente preparou um videozinho com algumas dicas do que a mulher pode fazer, né, para evitar esse estresse diário, para cuidar um pouco mais do coração. Eu vou pedir para soltarem um videozinho e a gente volta a conversar para a doutora complementar também esses cuidados. Vamos acompanhar. Fique atenta às dicas para evitar as consequências do estresse no ambiente de trabalho. De olho nos sinais do corpo. Cansaço em excesso, irritabilidade, problemas de concentração e memória. Qual é a fonte do estresse? Identifique-a para poder trabalhar melhor o problema. Busque o diálogo. A solução para uma questão que pode parecer impossível de resolver pode estar em uma comunicação melhor com colegas de trabalho. O trabalho não pode ocupar toda a sua vida. Busque um hobby, um esporte, saia com as amigas. Atividades físicas ajudam a descomprimir a pressão do dia a dia
E nem precisa de academia. Uma caminhada já ajuda. Durma bem e bastante. Nem todos conseguem, mas o ideal é tentar dormir às 8 horas recomendadas. Proteja seu sistema imunológico. Procure alimentos ricos em vitamina C e zinco, como feijão e iogurte. E sempre verifique se sua saúde está em dia. Mostrou ali, né, a questão de tentar evitar esse estresse no ambiente de trabalho, também a prática de atividade física, que a doutora já tinha ressaltado aqui, os cuidados com a alimentação, né, doutora, também super importantes, e dormir aí às 8 horas, no mínimo, né, às 8 horas por dia, por noite, que as mulheres também acabam sofrendo, né? Principalmente quem acabou de virar mãe, que fala que depois que vira mãe nunca mais dorme, né, tranquilamente. Você sabe que, além de prevenção cardiovascular, prevenção de doenças neurológicas também, como Alzheimer, demência senil, estão relacionados com tudo isso que você acabou de falar, né? Então, são hábitos saudáveis de vida, né? Também não adianta ir uma vez por ano no cardiologista e a gente não seguir nenhuma orientação que é dada no consultório, né? Então, o mais importante, é lógico que é importante estar fazendo exames regularmente, é importante dosarmos o nosso colesterol, glicemia, realizarmos os nossos exames de rotina, mas o mais importante é a prevenção, são as mudanças para hábitos saudáveis no nosso dia a dia. E aí é o que vocês colocaram aqui, um sono adequado, atividade física, o lazer é extremamente importante, né? Nós termos dentro do trabalho um ambiente saudável, né? Menos competitivo, menos estresse no trabalho, porque geralmente a gente passa grande parte do nosso tempo trabalhando, né? Alimentação é de extrema importância. Então eu falo que nós somos no futuro o que nós estamos plantando hoje, né? Então, o idoso, aquele idoso com mais de 70, 80 anos, que chega no teu consultório bem, na maioria das vezes, ele teve, ao longo da vida, hábitos de vida saudáveis, né? Então, isso é a única forma que nós temos, a única ferramenta que nós temos de prevenção, além de rotineiramente fazermos a nossa prevenção em consultório, com exames de rotina. E fica até um alerta, né? O pessoal que está nos assistindo, de repente é jovem, fala, mas eu não preciso me preocupar com isso agora, estou com 20 e poucos anos, não preciso me preocupar com isso agora. Mas a hora de começar a prevenção realmente é agora, né? Quanto antes, melhor. Você vai criar hábitos aí que vai levar para o resto da vida. Você vê, o número de obesidade em crianças vem aumentando bastante e não é infrequente em consultório nós já detectarmos aumento de colesterol, aumentos da pressão arterial, alterações da glicemia em crianças, né? Então, se você tem um histórico familiar para doença cardiovascular com um diagnóstico precoce, numa idade precoce, você tem ainda que tomar mais cuidado e começar essa avaliação ainda mais cedo, né? E outra coisa que também a gente tem que salientar é a diferença da manifestação da doença cardiovascular na mulher em relação ao homem. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vê aí, né, na internet, até nas consultas médicas, quais são os sintomas de uma doença, e a gente vê meio que uma forma em geral, né? E existe sim diferença dos sintomas no homem dos sintomas na mulher. Existe o porquê que isso acontece, né? E a mulher, geralmente, ela é subdiagnosticada, né? Então, a mulher, geralmente, ela chega ou no consultório ou no pronto atendimento, num pronto-socorro, com sintomas que nem sempre são típicos de um infarto, de uma manifestação de uma doença cardiovascular. Ela é subdiagnosticada, às vezes ela é mandada para casa embora e pode ter uma manifestação fatal como uma morte súbita,
né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a manifestação clássica de dor no peito, que irradia para o braço, que é muito frequente nos homens... Que é comum, né? O que a gente vê por aí e fala, está tendo um infarto, né? Então, essa manifestação clássica, na maioria das vezes, ela não se apresenta na mulher. A mulher pode se manifestar como uma fadiga, uma falta de ar, uma dor na boca do estômago, uma náusea, um mal-estar inexplicável. Ela pode estar infartando. Olha que interessante. E como esses sintomas aparecem em outros tipos de doença, realmente confunde o profissional, né? Então, ela pode procurar um pronto atendimento, ser diagnosticada de uma forma errada e deixarmos de fazer um tratamento adequado, sabendo que o pior prognóstico dessas doenças é na mulher, né? Então, você deixa de fazer o diagnóstico e, de repente, nós vamos ter uma consequência mais grave. E isso é muito ruim. Por isso, a importância mesmo, né, da prevenção, de buscar cada vez mais uma qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, que aí, pelo menos a pessoa sabe que ela está se prevenindo, né? Os riscos são menores. Sim. Tem uma doença, que é a doença do coração partido. Eu ia até te perguntar isso, doutora. Está aqui na minha pauta, eu olhei para o nosso tempo, mas a gente tem que falar que é uma doença da síndrome do coração partido. Isso. Na né? verdade, o nome é Takotsubo, né? E essa doença, ela se manifesta com uma frequência muito maior em mulheres, geralmente acima de 55 anos. Mulheres, e a causa, geralmente, é uma emoção intensa, aguda, que pode ser boa ou pode ser ruim. Então, uma notícia boa, uma notícia ruim, algum fato que aconteceu que gera uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina causa uma série de alterações vasculares e que pode levar ao infarto. E ela é muito mais comum na mulher, nessa faixa etária acima de 55 anos. A mulher, ela tem isso de sentir mais a emoção do que o homem? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a mulher, por ser mãe, né? A mulher, nós somos mais emotivas, né? E eu acho que a gente sente essas emoções numa intensidade um pouco maior. É lógico que isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas, de um modo geral, o que eu sinto no consultório, no meu dia a dia, eu sinto que sim. E a mulher, depois, quando entra na menopausa, ela fica muito mais vulnerável emocionalmente, né? Então, as emoções ficam à flor da pele, essa descarga de adrenalina. Então, eu acho que a menopausa é um divisor de águas. Tem mulheres que passam bem por essa fase, tem outras que sentem mais essas diferenças que ocorrem, tanto emocionalmente como organicamente, né? Então, eu acho que é uma fase ainda mais vulnerável, onde nós temos que tomar ainda mais cuidado. Então, estamos chegando perto da menopausa, eu acho que os cuidados têm que serem redobrados. E um alerta que eu gostaria de fazer é quanto ao cigarro, né? O cigarro, ele é ruim tanto para a mulher quanto para homens, mas na mulher ele tem um impacto maior sobre as doenças cardiovasculares. A mulher que fuma, ela tem um risco maior do que o homem que fuma. Chega a ser quase 25% de risco, né? Então, entrou na menopausa e continuou fumando, é tudo de ruim, né? Melhor evitar. É que eu falo, é um conjunto de situações que aumenta muito o risco cardiovascular. Tá certo. Obrigada, doutora, pelas dicas. Adorei nosso bate-papo e espero a doutora mais vezes aqui trazendo eu dicas tenho que pra agradecer. gente. Eu acho que é importante, né, nós darmos essas orientações, porque a única ferramenta que nós temos é orientarmos a população a procurar se prevenir. Né? Eu acho que é a única forma que nós temos de diminuir o impacto dessas doenças que estão cada vez mais incidentes no nosso meio. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho, então não saia daí que eu estou te esperando.